Muito boa noite a todos. Conforme todos sabem, chamo-me Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e aperte os sinos para receber as notificações. Deixe o seu like, o seu parecer e, acima de tudo, vamos buscar fortalecer as nossas plataformas digitais. Meus amigos e minhas amigas, os juros do Banco Central terem baixado 0,5% não é mérito nenhum do atual governo. Isso é mérito de um amortecedor deixado pelo governo que lhe antecedeu, principalmente dentro do pacote a autonomia do banco que centraliza o setor financeiro, como da política fiscal sustentável mediante ao período do ciclo pandêmico e devastador, onde o Brasil teve metas superadas acima de muitas economias desenvolvidas. E o fato de não haver segurança e de forma correta no capital estrangeiro, com certeza está sendo atrativo para investidores trazerem seus recursos para o Brasil. E além de tudo, nós sabemos o seguinte, que esse período de 10 meses, indo para 11, do governo do ex-presidiário de São Bernardo do Campo, não é um período nada satisfatório. Pelo contrário, sofremos pelo real declínio econômico através do aumento dos gastos públicos, das despesas do Estado, com o crescimento de pastas ministeriais e dos planos corruptivos de governabilidade implantadas em outras gestões petistas. Sabemos que esse modelo de governo causa um descompromisso fiscal e as substituições do teto de gastos pelo arcabouço fiscal e pela medida compensatória causada pela reforma tributária, elas parecem satisfatórias a curto prazo. Mas nós sabemos que no médio prazo não é assim que vai funcionar. Principalmente se nós levarmos em consideração os possíveis números e as possíveis perdas causadas por essa maquiagem legalizada de pedaladas fiscais que inibem inclusive o crime, criando-se falsas metas e, acima de tudo, contando-se o crime através do motor central, sendo que o massacre que tem sido feito ao agronegócio brasileiro tende a fazer cair cada vez mais as taxas de exportação. As estatais perdendo os seus lucros, somado às grandes perdas de divisas, poderão elevar um grande crack na Bolsa de Valores, e assim o Brasil voltará à sua origem antiga do país da antirreforma e da burocracia total. E com isso, fechará sua economia para as grandes potências do mundo, perdendo novamente a sua credibilidade. E com isso, desvalorizando a sua moeda, gerando juros cada vez mais altos e uma política recessiva de longo prazo, sem prazo para retornar aos caminhos devidos do crescimento e do desenvolvimento ideal que nós precisamos de forma descentralizada, com obras de infraestrutura, liberando a economia para o crescimento estratégico de diversificação e os investimentos em tecnologia, pois esse governo investe no tamanho do Estado, no apoio político, que são totalmente fundamentais para a formação das grandes coalizões que são implantadas de forma natural para obter suas bases de apoio, visando nesse momento enfraquecer a direita conservadora, também chamada de antipolítica, por eles assim transformada. Nós sabemos que o discurso é um discurso burocrata, um discurso que faz mal
a economia, um discurso que inibe o crescimento e torna o país cada vez mais dependente do financiamento externo, criando rolamentos da dívida, maquiando a inflação e, acima de tudo, manipulando o câmbio brasileiro. É por essa razão que nós precisamos entender o seguinte: essa federalização do imposto é uma forma neomonárquica da esquerda deturpar o poder e tornar o seu poder soberano com o intuito de passar por cima até mesmo das coalizões formadas para retomar o poder de forma estarrecedora e até mesmo misteriosa com os resultados das urnas. Afinal, hoje nós vemos um blocão de centro-esquerda que se forma pela Federação Brasil Esperança e também pelo MDB da Simone Tebet, porque chega a ser incrível que o discurso que ela vem desde a eleição, ela dizia reconhecer que o PT errou, mas está aberta ao diálogo. Isso significa dizer que o MDB só consegue maximizar seu capital político se unindo à esquerda, visto que Michel Temer não conseguiu construir uma base de apoio. E com isso, a direita conservadora desvinculou subsatélites em forma de alianças, de coalizão dividida a nível regional. O combate ao neocoronelismo, somado aos velhos teatros das combinações paralelas de adversários jamais existentes, haja visto que as bancadas congressistas sempre receberam propinas estratosféricas desde a emenda à reeleição para a corrupção generalizada e, acima de tudo, para a destruição do quadro político, formando da chamada democracia a adversidade das circunstâncias que envolvem a boa forma de fazer política com ética, com probidade e abrindo as portas do mercado para que a nação diversifique a sua economia e consiga se desenvolver de acordo com os seus critérios, fazendo a lição de casa. Afinal, as maquiagens, elas criam falsas prosperidades artificiais, levando a inflar a economia, a inflação e, acima de tudo, o desemprego e a estagnação, onde nós pagamos contas caríssimas através do aumento da tributação e do desenfreado crescimento de gastos públicos. Assim sabemos que todas as articulações políticas pautadas durante todos esses anos foi o grande ponto fora da curva, onde um presidente dito não reeleito fez a maior bancada da história de um partido político, coisa que o próprio PMDB não fez. Afinal, o PMDB, com o intuito de maximizar seu capital político, trouxe membros do antigo PDS. Em 88, veio a fundação do PSDB de Almino Afonso, Chagas Rodrigues, Mário Covas, José Serra, Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso, Magalhães Teixeira e outros membros da Constituinte. Mas nós sabemos que esse quadro político, que assim lutou pelas chamadas diretas já, foram pessoas que atribuíram os seus interesses de quererem deturpar as riquezas de uma nação que foi uma das que mais cresceram durante o século XX, através dos apoios externos e dos empréstimos feitos para investimentos em obras de grande porte no período do regime militar. E nós sabemos que os partidos políticos como um todo, eles apenas utilizam do discurso do momento. Porém, eles procuram os caminhos onde eles possam cavar as suas articulações dentro de um parâmetro ideal. Não é à toa que União Brasil, o Progressistas e o Republicanos não assumem ser governistas. Afinal, eles ainda têm o desejo de serem o voto útil
por parte do eleitorado da direita conservadora, onde o PL não obtiver candidatura própria. E, além de tudo, eles alegam que os ministérios que assim eles articulam são escolhas individuais por parte do governo de atrair alguns membros do partido que não são capazes de assumirem suas origens. Podemos dizer que uma nova federação está por vir. E isso envolve o novo Centrão, com o intuito de beliscar o MDB e, além de tudo, o Bloco Kassab, que age pelos bastidores, utilizará Tarcísio Freitas, Marcos Pereira e Ciro Nogueira, com o intuito de deturpar o MDB. Afinal, o MDB, quando lançou o impeachment de Dilma Rousseff, atrapalhou o Bloco Kassab, pois ele que queria refundar o PL através de fusões com, na época, Solidariedade e até mesmo o PPS. Ou seja, na época ele tentou criar uniões de centro-esquerda para fundar o PL e, dessa forma, assim não conseguiu, mantendo-se soberano no PSD. Afinal, ele é dono de um partido que integrou a base do governo e enfraqueceu a oposição auxiliar, mais forte do que o próprio PSDB, levando o DEM ao declínio. O bolsonarismo conseguiu resgatar o DEM e, além de tudo, levantar legendas de aluguel, desvinculando-se das coalizões formadas pelo pragmatismo político da velha fisiologia e, assim, formando a maior história da independência política, dando aos brasileiros o que de fato se chama a liberdade de buscar um caminho ideal para que o Brasil se torne uma superpotência e uma referência no quadro político, com quadros técnicos na pasta ministerial, com uma política econômica reformista e descentralizada, com menos Estado e mais economia, mostrando a realidade do que é o Brasil e não criando falsas expectativas com o intuito de utilizar discursos populistas em prol das camadas mais pobres, pois modelos controlados pelo Estado são totalmente subjuntivos no longo prazo, e isso gera incerteza e expulsa investimentos que são fundamentais para tornar o Brasil um país uma referência de negócios, pois afinal a internacionalização da economia ela é um bloco passivo de que se pode haver divergências ideológicas, mas se houver governos de direita conservadora, diminui-se as divergências, o mercado se torna mais amplo, a economia liberal se desenvolve e, com isso, o Brasil pode criar novas técnicas para retomar a sua capacidade produtiva e, assim, multiplicar as suas riquezas de forma soberana, com menor tributação, com políticas de menor endividamento. E como eu estou falando de juros altos, os juros têm que se abaixar de acordo com as condições econômicas do país, a sua política fiscal e o seu critério ideal de superávit. Isso é, a amortização da dívida pública. Jogar a taxa de juros para baixo, jogando dinheiro na economia, é criar novos débitos de longo prazo. E como consequência disso, gerar grandes rombos que poderão ter que tornar o país atrativo para investidores, sacrificando de fato, com outras tributações, um perigo que pode vir à tona com a ampla desvalorização do dólar, com perda de reservas e, acima de tudo, aumento da dependência, que afinal Dilma fez isso antes de sair. Subiu a taxa de juros 3 vezes, visto que muitos dólares estavam saindo do Brasil e ela precisava atrair dólares com o intuito de criar mecanismos para continuar adiando ainda mais o problema e o déficit público crescendo cada vez mais, onde não haviam metas econômicas
e muito menos rumo para o nosso país. E essa falta de rumo significava um gasto cada vez mais elevado, onde se fazia o que fosse possível para manter programas sociais, mas ainda assim gerar uma recessão, um desemprego e um aumento do empobrecimento da população com retrocesso no IDH. Agora, quando se tem liberalismo, reformismo descentralizado, se tem economia sustentável para jogar a taxa de juros para baixo de acordo com o seu lastro monetário e não com juros subsidiados, utilizando bancos públicos para se darem o Tesouro Nacional como garantia e assim conduzir o país ao grande declínio que podem nos levar ao endividamento excessivo, à estagnação, perda cada vez maior de moeda estrangeira e, como consequência, uma falta de fluxo cambial, que é tudo que a esquerda faz. Isso não podemos permitir. Eles não podem atacar a política logística do Banco Central de jogar os juros para baixo apenas em períodos provisórios. Mas se for necessário, esses juros irão aumentar. Afinal, não se pode liberar a farra da gastança do dinheiro público e nem de se criar mecanismo de jogar dinheiro na economia, endividando o país de forma depreciativa e também quebrando todas as manobras que possam manipular a política fiscal e, com isso, fazer do nosso país uma grande moratória. Uma boa noite a todos, que Deus acompanhe a cada um de vocês. Conjuntura Política e Econômica, o seu canal conservador.